Qual o Cavaleiro de Bronze mais poderoso no início de Cavaleiros do Zodíaco? E para ficar muito mais fácil, vamos contar até a Guerra Galáctica, que é o início de tudo e a primeira saga de Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos começar eliminando os Cavaleiros de Bronze secundários, Witch de Hidra, Jabu de Unicórnio, esses que não tinham chances nenhuma de mostrar um grande poder e ficou nítido. O Jabu lutou contra o Shun e tomou uma verdadeira surra. It lutou contra o Yoga e não conseguiu fazer absolutamente nada. Partindo desse princípio, entendemos que os Cavaleiros secundários eram extremamente fracos e estavam muito abaixo dos 5 bronze principais. E quem é o quinto mais fraco? Na minha opinião, é o Seiya de Pegasus e eu vou te explicar por quê. Nos 5 Cavaleiros de Bronze principais que lutaram contra os secundários, o Seiya é o que teve mais problema de vencer e ele lutou justamente contra o Gek de Urso. Mas se não bastasse isso, antes do Seiya ir para a Guerra Galáctica, ele saiu do santuário e ele mal conseguia vestir a sua armadura de Pegasus por não saber lidar muito bem com o cosmos. Então, na minha opinião, dos 5 principais, no início de Cavaleiros do Zodíaco, o Seiya é o mais fraco. Ah, mas o Seiya venceu o Shiryu. E na minha opinião, o Seiya só venceu o Shiryu por puro roteiro, encontrando aquela falha no peito do Shiryu, porque era nítido que o Seiya não tinha chances de vencer o Shiryu. E aquela falha no peito do Cavaleiro de Dragão é simplesmente um roteiro. Todos os cavaleiros, quando vão atacar, ou quase todos, sempre deixam o seu peitoral exposto. O exemplo é o Yoga utilizando a execução Aurora, que ele levanta as 2 mãos para o alto. O próprio Seiya, quando vai lançar o Meteoro de Pegasus, ele deixa uma parte do peito exposto. Então assim, aquilo ali foi só um furo, foi só um roteiro para fazer com que o Seiya vencesse o dragão. Depois, o quarto a ser eliminado era justamente o Shiryu de dragão. Na minha opinião, ele não tinha chances ali de vencer o Yoga, o Shun, nem o Ikki. Mais uma vez eu falo, no início de Cavaleiros do Zodíaco. Depois as coisas começam a mudar, Shiryu consegue a Excalibur, mas no início de Cavaleiros do Zodíaco, Shiryu era apenas mais forte do que o Seiya, na minha opinião. O terceiro mais poderoso, e que muita gente fala que pode ter sido o mais poderoso ali, é o Yoga. E por que isso? O Yoga, quando tinha recebido a sua armadura de cisne, ele recebeu uma carta do santuário falando para ele ir até a Guerra Galáctica e derrotar todos os Cavaleiros de Bronze, porque os Cavaleiros estavam lutando por bens pessoais e não pela justiça. Então, teoricamente, se o Yoga recebeu essa carta para poder ir lá e eliminar todos os Cavaleiros de Bronze, o santuário ali entendia que ele tinha forças e poderes suficientes para acabar com todos que estavam ali. E o segundo lugar que tem o maior feito de poder destrutivo até a Guerra Galáctica é o Shun de Andrômeda. Exatamente. O Shun sempre teve o maior cosmo dentre todos os Cavaleiros de Bronze, e no mangá, quando o Shun está saindo da Ilha da Rainha de Andrômeda, ele dá uma demonstração do seu poder e simplesmente destrói com apenas um golpe toda a armadura do seu mestre Daidalos de Cefeu, que era um Cavaleiro de Prata. Detalhe, Daidalos não era fácil de ser batido não, precisou do Afrodite de Peixes para vencê-lo. Então só para vocês terem uma ideia do poder destrutivo do Shun logo no início de CDZ. E o mais forte, na minha opinião, é o Ikki. O Ikki começa como vilão e logo ali no início ele era o mais poderoso naquela situação ali contra os Cavaleiros de Bronze. Porém, eu acho que o Shun tinha sim condições de vencer o Ikki, mas a questão é o seguinte: Shun nunca lutaria a sério contra o seu irmão. Na verdade, o Shun nem gosta de lutar a sério contra os outros, quanto mais lutar a sério contra o seu irmão, ainda mais o Ikki. Então, na minha opinião, ficaria assim: Ikki, Shun, Yoga, Shiryu e Seiya, e depois os Cavaleiros secundários de Bronze, com o Jabu sendo o mais poderoso. Mas o que vocês acham? Tá certo? Não tá certo? Alguma coisa que eu deixei passar? Deixe sua opinião aqui nos comentários.